Olá, eu sou o pastor Cleison Monteiro e está começando mais um Bíblia em Casa. Sejam muito bem-vindos e você que está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, não conhece o canal, tem bastante conteúdo aí, tá bom? Para você estar vendo, aprendendo conosco e aprendendo com Jesus e assim eu aprendendo também, porque estamos nada mais do que fazendo isso, aprendendo, né? Deus vos abençoe e sejam muito bem-vindos. Vamos para o vídeo. Queridos do Senhor, a lepra de Naamã, ela era o maior problema que Naamã tinha, sim ou não? Muitas vezes nós nos preocupamos muito com alguma doença que aparece na nossa pele, que aparece nos nossos ossos, tecidos, né? E de fato tem que preocupar mesmo, claro, né? Porém, quando eu olho para a história de Naamã, nós fixamos muitas vezes a respeito da lepra, da doença externa que de fato ele tinha. Porém, eu me preocupo também em imaginar, em saber o que se passava na mente de Deus. Claro, não tem como eu ter plena noção disso ou certeza disso, porque é a mente de Deus. Mas baseando no texto, capítulo 5 de 2 Reis, é todo sobre a história de Naamã, antes, durante e depois da cura. Todo o capítulo 5. Eu percebo que Deus estava preocupado ali com uma doença que havia em Naamã, mas não era a lepra. Deus até queria curar a lepra de Naamã, porque aquela menina que ele trouxe escrava de Israel, quando ele venceu Israel, ela disse, olha, lá na minha terra tem um homem de Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele, e ele pode curar essa lepra aí, através de Deus. Então, Deus havia já encaminhado um meio para Naamã chegar até ele, uma vez que ele era sírio, e adorava a outros deuses lá na Síria. Mas o que eu quero dizer, queridos do Senhor, é que o que estava no coração de Deus a respeito de Naamã era muito particular. Naamã, ele era muito orgulhoso, muitíssimo orgulhoso, e a maior cura que ele necessitava era a do orgulho. O orgulho é um dos pecados que querem passar desapercebidos, nós nos preocupamos muito com o exterior, e ele passa dentro de nós camuflado e pode nos fazer perder a salvação. Orgulho fez Lúcifer se tornar anjo demoníaco, do mal, ele que era portador de luz, e não assumir ou não querer assumir o seu posto de anjo, mas querer o lugar de Deus, tá? E o orgulho fez com que ele não se humilhasse, se ensoberbecesse, e como diz em Isaías 14:12, ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Isso era orgulho. Então orgulho é muito perigoso. Quando Deus manda Naamã, né, através todo esse desempenho que vai se desenrolar na história, é Deus que manda praticamente, ele vai para lá, para Israel. Quando ele chega lá, ele esperava ser recebido com uma pompa muito grande, porque ele era capitão do exército do rei da Síria, ele tinha uma carta até do rei. E quando ele chega lá, ele não é recebido assim. Para começar, ele vai no lugar errado, ele vai até o palácio e entrega a carta do seu rei para o rei de Israel. O rei de Israel rasga suas vestes e entra em terrível perturbação, porque ele pensa que já é mais uma causa para outra guerra. Ele diz, acaso sou eu Deus? Porque quando a menina disse que havia profeta lá em Israel, e o rei da Síria deu essa carta, o rei da Síria também entendeu que era devido mandá-lo para o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Eliseu descobriu, né, percebeu, ouviu falar que essa comitiva real da Síria estava lá na casa do rei de Israel. Então ele diz, deixai vir a mim, e saberá que há Deus em Israel. Então ele sai da porta do palácio e vai para a casa de Eliseu. E quando ele chega lá, pensava ele, quem sabe? Quem sabe não, ele diz no texto. Claro que essa questão de a gente falar que ele esperava um tapete vermelho, uns confetes, uma coisa, é coisa que a gente exagera no texto, mas não é de se jogar fora também essa expressão, porque ele esperava mesmo um tapete vermelho. Ele diz, pensava eu que o profeta invocaria o seu Deus, passaria a mão no lugar e eu ficaria curado. Ele tinha um método dele. O Naamã, ele queria ser curado? Sim, mas ele queria ser curado do jeito dele. Quem sabe ele pensando, eu sou general, eu sou maioral, eu já venci essa nação aqui que eu estou vindo aqui, e aqui tem que ser do meu jeito. Mas é do jeito de Deus quando nós precisamos de Deus, não é do nosso jeito. Não precisa querer ensinar ele ou indicar como fazer as coisas, porque ele não vai ouvir, ele é Deus. Nós é que temos que nos humilhar e jogar o nosso orgulho fora. Mas a Bíblia vai dizer que Eliseu nem sequer
sequer o atendeu. Mandou o moço lá fora. Diz para ele mergulhar lá no Jordão 7 vezes que ele fica curado. Foi isso que Deus me falou. O moço vai lá fora, dá o recado. Quando o moço dá o recado, aquele orgulho que já existia dentro de Naamã, parece que agora ele se transforma em um terrível monstro. E o Naamã vai perder a bênção. E o Naamã está indo embora para casa. Chamou a comitiva, vamos embora. Lá em Damasco tem Abana, Farfar, rios mais limpos. Por que eu tenho que tomar banho aqui? Não posso tomar banho lá nos rios? Eu pensava isso. Mas o profeta nenhum recebeu. Porque Deus queria tratar o orgulho de Naamã e mostrar para ele que apesar de ele ter vencido Israel em guerra, foi permissão de Deus. Porque o povo de Israel estava desviado praticamente. Então ele tinha que entender que Deus faz a sua maneira e do seu jeito. Quando ele está indo embora, no capítulo 5 e no verso 13 de 2 Reis, a Bíblia diz que 2 dos seus moços se encostam do lado dele e dizem, meu pai, se ele tivesse pedido coisa grande, o senhor não faria? Faria. Quem sabe eles estavam dizendo, se fosse para guerrear contra um reino grande, um grande exército, o senhor não iria? Iria, é a minha cura. Pois é, mas e tomar banho no rio? Olha quanto que isso é fácil. Que isso, é só tomar banho no rio e se lavar. Esses 2 moços que são anônimos, não tem o nome deles no texto, são pessoas que vão ajudar, que vão ser pontes para levá-lo à cura, porque ele está perdendo a bênção, ele está indo embora por causa do seu orgulho. Aí eu pergunto de novo, a maior doença de Naamã nesse momento, é o seu orgulho interior ou é a lepra? A maior doença que uma pessoa pode ter não é estar exilado numa cadeira de roda. É muitas vezes ela ter pernas, estar andando para todo lado, ferindo, magoando pessoas e não se humilhando de jeito nenhum. Só soberba, só soberba. Isso é que é doença, tá? Então, quando esses moços dão um conselho, o Naamã diz, tá bom, vou lá, acata. E quando ele chega lá, acontece conforme a palavra do homem de Deus, que era a palavra de Deus. Ele mergulha 7 vezes e sai purificado. A Bíblia diz que a carne dele sai como a pele de um menino ou um bebê. Passa do limite, porque pele de gente que já está grande, que já cresceu, não pode jamais se tornar, por mais que exista tratamentos no mundo, né, se como a pele de um bebê, e a dele se tornou, porque o milagre de Deus foi completíssimo, foi além do imaginado. Queridos do Senhor, essa é a palavra que eu queria trazer, para a minha e para a sua meditação. Por causa do orgulho, quase que Naamã abre mão da sua cura exterior, porque de fato ele precisava ser curado interiormente. Certamente depois de tudo isso, Naamã percebeu que quase perdeu a bênção, porque ele pensava que seria do seu jeito, ele queria que fosse do seu jeito, ele pensava que era o maioral e que o profeta tinha que obedecê-lo, mas ele percebeu que não, que o Deus de Israel, que o Deus desta igreja, que o nosso Deus faz como ele quer e é do jeito dele. Nós temos que aceitar, nós temos que ser humildes, deixar o nosso orgulho de lado para que nós recebamos a nossa vitória. Amém? Deus vos abençoe. Você que está aí, ficou até agora, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos ao canal Bíblia em Casa. Deus os abençoe. Até a próxima.